A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 101º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 35, 54, 63 e 18. Você pode achar estranho, pois não ficou em ordem crescente, mas você entenderá o sentido da palavra do dia, a inspiração do dia, bênção e justiça. No capítulo 35, Davi pede o castigo dos ímpios. Dos versículos 1 a 38, peleja contra os que pelejam contra mim. Este é um dos chamados salmos imprecatórios em que o salmista ora a Deus para que ele castigue os inimigos do seu povo e abata os ímpios. O crente é ensinado a perdoar os seus inimigos e orar pela salvação deles. Porém, chega a hora em que devemos orar para que cesse o mal e prevaleça a justiça a favor do inocente. O crente deve estar seriamente preocupado com as vítimas da crueldade, da opressão e da injustiça. Necessário se torna uma maior explanação sobre os salmos intercessórios. Primeiro, são orações para que cesse a injustiça, o crime e a opressão. O crente tem o direito de orar rogando a proteção de Deus contra os maus. Segundo, são súplicas a Deus para que Ele aplique a justiça e inflija aos ímpios a penalidade de acordo com o seu crime. Se a justa retribuição não vier da parte de Deus ou do governo humano, a violência e o caos dominará na sociedade. Terceiro, ao ler essas orações, notamos que o salmista não executa vingança com as suas próprias mãos, mas que confia na mão de Deus. Quarto, os salmos imprecatórios chamam a atenção para o fato de que, quando a iniquidade dos ímpios chega ao máximo, o Senhor, na sua justiça, com efeito julga e destrói. Quinto, tenhamos em mente que essas orações são palavras inspiradas pelo Espírito Santo e não apenas a expressão de um propósito humano do salmista. Sexto, o anseio maior de uma oração imprecatória é o fim da injustiça e da crueldade, a extinção do mal e a derrota de Satanás, a exaltação da piedade, o estabelecimento da justiça e a vinda do reino de Deus. Este alvo é um assunto predominante no Novo Testamento. O próprio Cristo afirma que o verdadeiro crente pode orar pedindo a vindicação dos justos. A oração da viúva: faz em mim justiça contra os meus adversários. Teve resposta nas palavras de Jesus, afirmando de que fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Sétimo, o crente deve manter em pé, de igualdade, dois princípios bíblicos. A. O desejo que todos venham a conhecer Jesus Cristo como seu Salvador. E B. O desejo de ver um mal eliminado e o reino de Deus triunfante. Devemos orar fervorosamente pela salvação dos perdidos e chorar pelos que rejeitam o Evangelho. Devemos, no entanto, saber também que a justiça, a bondade e o amor nunca serão estabelecidos segundo o propósito de Deus enquanto o mal não for eternamente vencido e Satanás e seus seguidores subjugados. Os fiéis devem orar: vem, Senhor Jesus, como a solução final definitiva para o mal no mundo. E por fim, o versículo 4. Sejam confundidos e envergonhados. O crente no Novo Testamento pode fazer esta oração como um clamor a Deus para que Ele domine o grande inimigo, Satanás, e como testemunho do nosso repúdio ao pecado e o mal. No capítulo 54, destaca o versículo 4. Deus é meu ajudador. Este salmo é uma oração apropriada para o crente ante perigo ou tragédia iminente.
O salmista clama por socorro, certo de que Deus o atenderá com o seu poder de salvar, livrar e curar. Hoje, o Senhor envia o Espírito Santo para ser nosso ajudador na terra e o sustentáculo da nossa alma. No capítulo 63, destaca os versículos 1 a 11. Ó Deus, de madrugada te buscarei. Todo crente deve orar como Davi orou neste salmo, o qual, primeiro, descreve o profundo anseio por Deus que o crente sente no seu coração, anseio este que só encontra satisfação numa íntima comunhão com Ele. Segundo, leva-nos a conhecer a Deus e a testar a nós mesmos, perguntando: tenho de fato profunda sede de Deus e da sua presença na minha vida? Ou vivo mais ocupado com as coisas seculares e passatempos mundanos, enquanto que a oração e a leitura bíblica e a profunda fome e sede de Deus e da sua justiça têm pouco lugar ou interesse na minha alma? Boa reflexão. No versículo 2 destaco: para ver a tua fortaleza e a tua glória no santuário. O crente não somente deve buscar com zelo a presença de Deus em sua vida pessoal, mas também anelar que o seu Espírito, o seu poder e a sua glória se manifestem na sua casa. Devemos orar para que Deus demonstre o seu poder contra o domínio satânico, a opressão demoníaca, o pecado e as doenças e enfermidades. Devemos, com fervor, orar para que o Evangelho convença e salve os pecadores, santifique-os e os conduza à plenitude do Espírito. E no versículo 6, quando me lembrar de ti, e meditarei em ti. Juntamente com a oração e a leitura da Palavra de Deus, devemos procurar concentrar nossos pensamentos nele, de dia e de noite. Lembrar de Deus não nos deve ser algo casual, mas uma prática constante, a saber, pensar no céu e louvar a Deus, ante a sua presença e o seu senhorio, tendo comunhão com Ele. Nada seria melhor do que se nosso primeiro pensamento da manhã e o último da noite fosse a respeito da sua graça, caráter, amor e pleno para a nossa vida. E quando não pudermos dormir de noite, devemos então dirigir nossa mente e coração a Deus. E por fim, o capítulo 18, dos versículos 1 a 50. Eu te amarei do coração, ó Senhor. Este salmo também se acha em 2 de Samuel, capítulo 22, com pequenas diferenças. É provável que Davi o tenha escrito no começo do seu reinado, antes de cometer seu pecado terrível, pelo qual sofreu muito com castigo divino pelo resto da vida. O salmo pode também, profeticamente, referir-se a Cristo, pois Paulo cita no versículo 49 como uma profecia, indicando o tempo em que, mediante o Messias, todas as nações louvarão o nome de Deus. E por fim, o versículo 2: o Senhor é o meu rochedo, lugar forte, fortaleza. As metáforas deste versículo podem ser aplicadas às lutas contínuas do crente contra as forças físicas e espirituais do presente. 6 símbolos descrevem o cuidado de Deus por nós. Primeiro, meu rochedo, segurança e proteção pela força imutável de Deus. Segundo, meu lugar forte, um lugar de refúgio e segurança onde o inimigo não pode penetrar. Terceiro, meu libertador, um protetor vivente. Quarto, meu escudo, isto é, Deus se interpõe entre nós e o mal. Quinto, a força da minha salvação, força e poder vitoriosos para nos livrar e salvar. Sexto, meu alto refúgio, um lugar seguro para nos elevar acima dos perigos desta vida. Que a palavra de hoje penetre no seu coração e transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor.
Leia a Bíblia, este é o verdadeiro canal de comunicação com você e Deus.